noite, gente. Aproveitar que vocês chegaram aí agora, né, e a gente vai falar aqui um pouquinho sobre efeito jurídico do casamento. É uma matéria que, como vocês sabem, me dá muito prazer de falar, que é a parte de direito de família. E essa parte de efeito jurídico do casamento tem uma importância enorme, certo? Até porque nós temos como efeito jurídico do casamento, na verdade, três, que são os efeitos pessoais, os efeitos sociais e os efeitos patrimoniais do casamento, né? Essa matéria de efeito jurídico do casamento, ela é tratada em vários artigos no Código Civil, né? Em especial nos artigos 1565 a 1570, né? Tem outros efeitos que falam sobre a questão da filiação, que é uma matéria à parte que a gente tem que falar. E também no capítulo das disposições patrimoniais, que se encontram nos artigos 1639 a 1710 do Código Civil, onde a gente vai estar versando sobre a questão dos regimes de casamento. Mas que também, como eu disse, outra aula para a gente se manifestar, né, e falar aqui para vocês algumas informações. Vamos lá, vamos começar aqui falando dos efeitos pessoais que o casamento traz para as pessoas, né? Em especial, o artigo 1565 estabelece que os cônjuges passam a ser companheiros e responsáveis pelos encargos da família, tendo por obrigação de decidir sobre o planejamento da mesma, né? E esse artigo 1565 está em total consonância com o artigo 226, parágrafo 7º da Constituição. E traz também como efeito pessoal justamente os deveres decorrentes do casamento, que estão estabelecidos no artigo 1566, que eu prefiro falar sobre eles especificamente numa aula à parte, certo? Porque são 5 incisos que a gente tem que trabalhar com eles e destrinchar um pouco mais as informações que constam ali. Grande Miguel, bem-vindo, meu amigo. Aninha, também. Silene, boa. Tudo bom, minha querida? Vamos lá. Já os efeitos sociais, né? Esses efeitos eles não atingem somente a pessoa dos cônjuges, mas também toda a sociedade, né? E a gente tem como efeito social, os efeitos sociais principais que nós temos, é que entre os cônjuges vai ficar instaurada uma sociedade conjugal, que é com base no artigo 1565, e institui-se com o casamento a figura da família. A gente sabe que a família não é a única decorrente do casamento. E família ela tem um conceito muito mais amplo do que a figura do casamento, certo? Mas quem se lembra bem das aulas, a gente sempre faz um contraponto com o Código Civil de 16, onde se defendia muito mais o instituto do casamento do que se defendia a figura da filiação, né? E com a Constituição de 88, isso foi modificado porque se começou a dar, no mesmo patamar de entendimento jurisdicional, a questão do casamento e da filiação, né? Até por conta do artigo 227, que estabeleceu o princípio da isonomia filial. Mas também a própria Constituição de 88 trouxe o princípio da isonomia entre marido e mulher, entre os cônjuges, né? E isso como efeito pessoal, como a gente falou lá, dos deveres do casamento, esse teve algumas modificações interessantes que a gente vai trabalhar em outro momento, né? Além desses dois que nós já falamos aqui como efeitos sociais, né, o casamento ele vai modificar também o status social do indivíduo, o estado civil dele. Ele sai de uma pessoa que era solteira para o estado civil de casado. Pode deixar, Tainá, vou deixar assim, viu? Pode intervir aqui quando precisar, minha querida. Então, o estado civil da pessoa vai ser modificado por força do casamento. O casamento também, a depender da circunstância, vai fazer com que a pessoa se emancipe se ela estiver dentro daquele regramento estabelecido no parágrafo único do artigo 5º do Código Civil, que fala sobre a cessação da menoridade. Logo no inciso 2 fala a pessoa se emancipa pelo casamento, né? E o artigo 1595 também traz um outro efeito social, que é estabelecer o vínculo de parentesco que vai existir entre o cônjuge e os parentes do outro cônjuge, onde se cria o vínculo de parentesco por afinidade. Isso vai trazer algumas informações bem interessantes, né? Porque eu sempre brinco na sala de aula com os alunos e digo o seguinte: você, depois que você se casa e se você se divorcia,
sua sogra sempre vai ser sua sogra. Não tem jeito, tá certo? Então é um vínculo que vai ficar eterno para a vida de vocês. Ainda brinco com o pessoal e digo o seguinte: rapaz, eu acho que essa invenção foi do legislador para para gerar proibição legal de casamento com a ex-sogra, tá certo? Mas vamos lá. Então, como efeito patrimonial que nós temos, são três principais, que é o dever de assistência patrimonial, né, que se refere ao sustento que está estabelecido no artigo 1566, que nós vamos falar daqui a pouco para vocês, né? Serginho, grande abraço, meu amigo, né? E como efeito patrimonial ainda, nós temos a alteração do sistema de propriedade dos bens, né, que vai a depender do regime de bens que foi estabelecido no casamento através de um pacto antinupcial, ou se não houver o pacto antinupcial, pode alterar a administração do patrimônio dos bens adquiridos no casamento ou até antes mesmo do casamento, né? Esse regime de bens ele é tratado nos artigos 1639 a 1688 do Código Civil e que vai passar a valer a partir do casamento, de modo irrevogável, mas não imutável. Todo casamento ele tem que ser regido por um regime de bens, certo? Mas a gente tem a possibilidade de alterar o regime de bens dentro dos parâmetros que a própria lei estabelece, né? Mas se você não quiser que o seu regime no casamento seja o regime legal, né, vocês têm que ingressar fazendo pedido no momento da habilitação do casamento através do pacto antinupcial, que vai ser feito através de uma escritura pública, né, registrada no cartório de imóveis com eficácia condicional. Ou seja, esse pacto antinupcial somente terá validade efetivamente se houver o casamento válido, né? Então a administração dos bens pode se alterar, mas ela não será totalmente livre, a depender efetivamente do regime de bens estabelecido. E como último efeito patrimonial que nós temos é justamente a figura da sucessão hereditária, porque o artigo 1784, combinado lá com o artigo 1829, vai estabelecer que um cônjuge ele passa automaticamente a ser herdeiro necessário do outro cônjuge, certo? E quando vocês estiverem vendo isso lá em direito das sucessões, vocês vão ver algumas modificações que existiram do Código de 16 para o Código de 2002, em especial quando se versa sobre a sucessão do cônjuge, que agora ele pode ter a concorrência com os descendentes, com os ascendentes, e hoje, muito mais recente, com decisões do Supremo Tribunal Federal, o companheiro hoje está também equiparado ao cônjuge, tá certo? Vamos lá, galera. Dentro dos deveres, dos efeitos pessoais que nós temos, o primeiro que nós falamos lá é aquele que é trabalhado em primeiro lugar como os direitos e deveres que os cônjuges têm. Eu acho isso interessante, porque o artigo 1566 ele é muito bonito no papel, né? Então veja, logo no inciso 1 do artigo 1566, ele estabelece como o principal dever, o primeiro dever, principal não, mas o primeiro dever do casamento, a fidelidade recíproca. Meus nobres, antes da gente adentrar nessa parte dos incisos especificamente, a gente tem que pensar da seguinte forma: o artigo 1566 ele traz taxativamente os chamados deveres explícitos do casamento, né? Que é a fidelidade, que é a convivência, né? Ou a coabitação, que é o auxílio e a colaboração que um cônjuge tem que ter com o outro, a guarda, sustento e a educação dos filhos e o respeito e a consideração mútuos. Mas, além desses deveres explícitos do casamento, cada dever explícito ele vai trazer também os chamados deveres implícitos do casamento. E esses deveres implícitos, eles, grande Fabiano, um abraço, eles trazem como deveres explícitos a lealdade, a compreensão, o diálogo, o carinho, a tolerância mútua, a entrega sexual, dentre outros deveres implícitos. Facalzinho, grande abraço. Renata, certo? Vamos lá, meus nobres. Então veja, quando a gente começa a trabalhar com o inciso 1, efetivamente a gente fala da figura da fidelidade. E que às vezes algumas pessoas tendem a confundir fidelidade com lealdade, e eu sempre questiono, o que é mais não? A fidelidade ou a lealdade?
né? Então a lealdade ela vai ser mais ampla, ainda que a lealdade ela seja considerada um dever implícito do casamento e a fidelidade como um dever explícito, né? Que está estabelecida taxativamente logo no inciso 1 do 1566. Mas vamos perguntar para vocês, o que seria a fidelidade? Né? Normalmente, quando você questiona sobre isso, só vem na cabeça da pessoa a figura do adultério, né? Mas é muito mais do que isso. A fidelidade ela é muito mais ampla do que a simples traição sexual, vamos dizer assim, né? Derrubando as coisas aqui agora também, né? Cheio de mão, parece um povo, né? Então veja, a fidelidade ela é a confiança depositada na figura da outra pessoa, na figura do outro cônjuge, sendo que uma das formas mais graves de infidelidade é justamente a figura do adultério, ou seja, que é um encontro sexual fora do casamento, né? E aí o adultério tinha como uma consequência, né, a criação da possibilidade da pessoa se separar judicialmente do outro cônjuge, imputando a esse cônjuge culpa por conta da traição, né? Vocês sabem que o adultério houve uma época que era considerado como crime, né? E hoje já não existe mais essa figura como tipo penal, mas ainda permanece como uma consequência jurídica por descumprimento desses deveres do casamento, por violação desses direitos do casamento, né? Mas além desse adultério propriamente dito, que é realmente um encontro sexual fora do casamento, nós existimos doutrinariamente algumas formas de adultério também que são trabalhadas no âmbito doutrinário e que podem ou não trazer outras consequências jurídicas. Vamos lá. A gente tem a figura, por exemplo, do quase-adultério. O que seria a figura do quase-adultério? É aquela situação onde a pessoa pratica atos de envolvimento afetivo, né? Tais como troca de carinhos, beijos, mas que efetivamente não chega a ter um encontro sexual. Fica somente limitado a essas situações de afeto, essas demonstrações de afeto, talvez mais íntimas, mas não com um encontro sexual propriamente dito. Uma outra situação que a gente tem de adultério, que esse é um dos motivos que nós vimos como forma de divórcio hoje, né? Vou abrir apenas um parêntese aqui, porque às vezes as pessoas me questionam, ô Michel, a separação judicial acabou no Brasil? Não. Abrindo esse parêntese, não acabou, né? Nós tivemos uma alteração no nosso ordenamento jurídico com a emenda constitucional 66 de 2010, cujo teor era justamente acabar com o lapso temporal para a realização do divórcio ou a conversão de separações de divórcio. Antigamente, antes dessa situação, dessa emenda constitucional de 2010, para que a pessoa se divorciasse, que era o que poria fim efetivamente à sociedade conjugal, a pessoa obrigatoriamente tinha que passar pela separação judicial, desde que ela comprovasse pelo menos um ano de casada, e depois que fosse julgada procedente a separação judicial, aguardar o trânsito em julgado, né? O trânsito em julgado dessa separação judicial, e para que a pessoa pudesse depois pedir a conversão da separação judicial em casamento. Ou tinha a possibilidade da pessoa ingressar com o divórcio direto, desde que ela comprovasse 2 anos de separado de fato da pessoa. Hoje a gente não tem mais esse lapso temporal. Você hoje se casa, se não der certo, você já pode entrar com o divórcio direto, e por ser um procedimento especial, né, não precisa ter muita justificativa, ainda que o juiz lá na hora ele tente sempre defender o instituto do casamento, porque o casamento ele não é um instituto falido, tá? Ele é um instituto forte ainda, e muitas pessoas buscam, em especial, uma segurança social e uma segurança patrimonial. A gente vai discutir isso em outro momento, certo? Então, além desse adultério virtual, que seria a segunda forma que nós temos de adultério, é o adultério praticado pela internet, por correspondência ou por telefone, desde que não haja um envolvimento sexual posterior.
porque aí ele passaria a ser o adultério propriamente dito. Então, essa coisa de você estar batendo papo em WhatsApp, você trocando mensagens via e-mail, via sites de relacionamento, isso pode ser considerado como um adultério virtual e, a depender da circunstância, ser um motivo para a separação. Certo? Veja, fechando aquele parênteses que eu abri aqui da separação, a separação judicial ela não acabou, mas hoje ela praticamente é um instituto em desuso. Certo? Vamos discutir sobre isso em um outro momento. Tá? Vamos voltar aqui à figura do dever do casamento, a figura do adultério. Né? Nós temos também uma outra figura doutrinária chamada de adultério precoce. Que adultério precoce é aquele que se observa logo no início do casamento. E além de ser causa de separação ou do divórcio, ele pode ser até utilizado como forma de anulação do casamento por erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge. Então veja, a pessoa que se casa e logo nos primeiros anos, nos primeiros dias, nos primeiros meses de casamento, ela já busca um relacionamento sexual, é possível que aquele cônjuge considerado enganado, ele possa ingressar com ação anulatória do casamento com base no erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge. Certo? E nós temos ainda uma outra figura chamada do adultério casto, onde não existe a figura do relacionamento sexual, mas pode gerar uma gravidez. Né? O melhor exemplo que a gente tem para isso é aquela situação em que o marido doa os espermatozoides sem o consentimento da esposa, ou a esposa se submete a uma gravidez por inseminação artificial, que não seja o seu marido, ou seja, uma inseminação artificial heteróloga, e sem autorização do marido, o que geraria a filiação ou a presunção de paternidade para esse pai. Ele comprovando que ele não deu essa autorização, né? Então, esse adultério, considerado como adultério casto, ele não geraria a filiação e seria utilizado como base também para uma figura do divórcio. Certo? O inciso 2 do artigo 1566, ele fala da figura da coabitação, né? Ou seja, que é a convivência em residência com ânimo definitivo, que é o pressuposto do casamento. Hoje, dificilmente você vai pensar, ainda que se tenham as possibilidades dos chamados casamentos modernos, cada um na sua casa, aquela coisa toda, né? A pessoa hoje ainda, normalmente, ela vai contrair o matrimônio com a intenção de estar vivendo sob o mesmo teto com o seu cônjuge. Né? Então, a coabitação ele passa a ser um pressuposto para o casamento. Né? Agora, a depender da situação, e como eu disse, os casamentos modernos que nós temos hoje, que seria um consenso do casal, né, em conviver em casas separadas, mas pode ser também essa separação, essa mitigação da coabitação por uma necessidade ou por uma situação laboral. Né? Eu dou sempre esse exemplo. Imagine que você casado, você passa num concurso para juiz e você vai ser nomeado para lá Juazeiro, e a sua esposa também passa em outro concurso e aí ela vai ser nomeada para Teixeira de Freitas. Então, às vezes, você tem essa incompatibilidade de momentos, ainda que seja, pode ser até temporário, né, onde as pessoas não terão a coabitação diuturna do seu casamento, podendo existir e vai haver dentro de alguns parâmetros de tempos, onde eles mesmos vão definir de 15 em 15 dias, um viaja, outro viaja, vai ser de semana em semana, né? Então isso vai ser dependendo muito do casal, certo? E o artigo 1569, trabalhando com essa figura da coabitação, ele estabelece que o domicílio do casal deverá ser escolhido por ambos os cônjuges, admitindo-se uma ausência ocasional para atender os encargos públicos para exercício de profissão, né? Ou seja, uma mitigação ao princípio da convivência. Então veja, antes da emenda constitucional de 66 de 2010, que acabou com o lapso temporal para o casamento, ou seja, o que é que isso significa e por que você está voltando sempre a falar dessa emenda, Michel? Porque, como eu disse, para você ingressar com o divórcio, você teria que entrar com a separação judicial. E muitas dessas vezes, a separação judicial, ela era embasada na culpa da pessoa. Né? E você só poderia discutir culpa se você ingressasse com a separação judicial. Não se discute culpa em ação de divórcio hoje.
Para o juiz é inócuo você estar chegando numa mesa de audiência, num processo de uma ação de divórcio, e dizer, porque ele foi culpado, porque ela fez isso, porque ela fez aquilo, porque ele fez isso, ele foi dessa forma, ele foi adúltero, ele abandonou lá. O juiz não está se importando com essa informação ali. Não naquele momento, certo? Porque primeiro ele vai verificar a questão de que se o casal está realmente com interesse de se divorciar ou não, e ver as consequências, se tiver filhos, pensão alimentícia, partilha de bens, essas coisas. Tá certo? O inciso 3 do Código Civil, o inciso 3 do 1566 do Código Civil estabelece como dever de casamento o auxílio, a colaboração que um cônjuge tem que ter com o outro. E essa colaboração, ela se desmembra em assistência material e assistência moral. Né? Aí você está vendo efetivamente a figura da lealdade. Como eu disse, lealdade é diferente de fidelidade. Você pode ser fiel e ser desleal, como você pode ser leal e ser infiel. O ideal é que você seja fiel e seja leal. Né? O inciso 4, eu acho que era desnecessário existir isso como dever do casamento, porque ele fala da guarda, sustento e educação dos filhos, que decorre do chamado do poder familiar. Veja, eu particularmente considero isso como um excesso do legislador, porque a guarda, o sustento e a educação dos filhos cabe a ambos os pais, independente da sua situação conjugal. Pai é pai, mãe é mãe. Eles vão ser sempre pais e serem mães. Se a pessoa, às vezes, dentro do casamento, gerou filhos e não deu certo como marido e mulher, obrigatoriamente essas pessoas têm que dar certo como pai e mãe. A criança não tem culpa das discussões ou dos problemas existentes do casamento. Então, esse não deveria ser um dever do casamento, mas sim um dever decorrente do poder familiar, como assim ele é efetivamente. Né? E o inciso 5 estabeleceu o respeito e a consideração mútuos. Também eu acho que foi um excesso do legislador, né? Porque a mútua assistência, e como ela tem o seu aspecto moral, né, já existe esse dever de respeito e consideração mútuos, não apenas pela figura do cônjuge, né? Até porque você tem o princípio da dignidade da pessoa humana, que é o princípio mestre que nós temos na nossa Constituição. Então você tem que ter respeito e consideração por qualquer pessoa, não é apenas pela pessoa do cônjuge ou do seu companheiro. Tá certo? Galera, essa live foi a primeira que nós fizemos. Estou aqui à disposição de vocês para responder alguns questionamentos. Certo? Se vocês quiserem, a gente continua batendo um papo aqui informal agora, né? Ou então eu tiro as dúvidas de vocês. Olha, qualquer dúvida vocês podem mandar para o meu e-mail, então no direct aí do Instagram, viu? Fiquem à vontade. Certo? Então vou ter que desligar aqui agora, que eu vou preparar uma outra videoaula aqui para o pessoal de sucessões. Ok, galera? Obrigado pela presença. Um grande abraço para vocês.